Bom, formação do evangelho dos evangelhos. Nós temos aqui os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João num barquinho no Mar da Galileia. Né? Então são Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 pessoas que escrevem 4 evangelhos. Agora, peculiaridades dos evangelhos é que é interessante. Né? Como é que os evangelhos são escritos, quando eles são escritos, por que eles são escritos, quem escreveu, a gente já sabe. Existe aqui uma grande dúvida em relação a qual foi o primeiro evangelho a ser escrito. Certo? E na prática, nós não vamos nunca ter como saber 100% quando que os evangelhos foram escritos. Talvez nós tenhamos uma ideia de quando Lucas foi escrito, mas os outros 2, Marcos e Mateus, existe aqui uma certa dúvida em relação ao tempo de escritura. Vamos começar, então, com Marcos. Tá? Vamos começar com Marcos. Não, vamos começar com Mateus, porque, teoricamente, Mateus teria sido o primeiro a ser escrito. Existem 2 teorias aqui, eu não vou entrar em todas as teorias, senão vai complicar a cabeça de vocês, mas vamos analisar o livro de Mateus. Primeira coisa, Mateus, ele é um livro peculiar, tá? Porque Mateus, segundo o... Cara, deixa eu já pegar aqui para vocês, peraí. Deixa eu ver se eu acho o livro. Tem um livro aqui, eu tenho certeza que ele está por aqui. Ok, ele não está aqui, está lá na sala, mas enfim... O que nós temos? Nós temos o livro chamado Eusébio de Cesareia, que é um historiador do 3º para o 4º século. Eusébio de Cesareia, ele faz o quê? Ele escreve a história da igreja que não está narrada nos evangelhos. Ou, desculpa, não está narrado no livro de Atos. Então ele pega ali os evangelhos e a livro de Atos, e ele começa a descrever as histórias que foram contadas, mas que não estão registradas na Bíblia, tá? Não estão registradas nos evangelhos. Algumas pessoas vão se surpreender com essa ideia, né, de que existiam outras histórias além daquelas que estão narradas na Bíblia. Tá? Mas sim, existe essa coisa, os caras que tiveram lá, eles não escreveram tudo, né? Mas a tradição oral foi passando de geração em geração, e chegou até Eusébio, que fez uma espécie de um TCC, né, sobre a história da igreja, e ele conta algumas questões bem interessantes. Por exemplo, segundo Eusébio de Cesareia, o evangelho de Mateus, ele foi escrito por um cara chamado Mateus, uau, né? E também é chamado de Levi no Novo Testamento, que é os 2 nomes que o cara tinha. Talvez era Mateus Levi, ou Levi Mateus, enfim, não sei como é que é o nome do cara, mas o que importa para nós? Ele diz que esse cara, que é Mateus, ele escreve o seu evangelho, que teria sido talvez o primeiro evangelho, e esse evangelho foi escrito em aramaico. Tá? Segundo Eusébio, esse evangelho teria sido escrito em aramaico. E é interessante porque todo o Novo Testamento é escrito em grego, mas Mateus provavelmente seria em aramaico. É interessante notar que você vê muito hebraísmo no Evangelho de Mateus. Você lê o Evangelho de Mateus, você percebe que Mateus é muito mais ligado com a tradição judaica do que os outros evangelhos. Tá? Então Mateus teria escrito o seu evangelho em aramaico para a comunidade que vivia provavelmente no norte de Israel, lá na região da Galileia, e ele escreveu isso por quê? Porque muitas pessoas já estavam morrendo, né, de mortes naturais e de não naturais. Então, aquelas pessoas que eram testemunhas dos feitos de Jesus lá na Galileia, etc., estavam morrendo por causa da idade, né? E então ele resolveu escrever isso para que ficasse registrado para aquela nova geração que não tinha visto Jesus ainda, que não tinha visto Jesus, poder saber as histórias. É mais ou menos como o seguinte: é como você, por exemplo, ouvir sobre as histórias, sei lá, pegando aí do contexto da Segunda Guerra Mundial. Tá? Vocês não viveram a Segunda Guerra Mundial, mas os seus avós provavelmente viveram parte disso, ou conhecem histórias e tiveram algum tipo de contato e etc. Então, para preservar as memórias antigas, se escreve livros, porque se você deixar na tradição, aquilo acaba depois de 1 ou 2 gerações se perdendo. Né? Eu sempre digo o seguinte: quem é que sabe aqui o nome do avô do seu avô? Alguém sabe o nome do avô do seu avô? A gente mal lembra o nome do avô, vai lembrar do avô, né? Ou do pai do seu avô, seu bisavô. Quantos irmãos ele tinha? Quais eram o nome dos irmãos? Do seu avô, da sua avó, do seu bisavô. Entendeu? Então, por aí você já tem uma ideia de como a informação se perde rápido. Você não sabe, provavelmente, você não sabe nada ou muito pouco da vida dos seus avós. Quanto mais dos seus bisavós, que é mais ou menos aí um período de 40, 50 anos. Tá? Então, essa é uma informação importante. Por que eles escreveram os evangelhos? Porque as gerações estavam morrendo e não havia um testemunho. Né? Jesus não deixou nada escrito, por exemplo. Então, eles precisavam desse tipo de coisa. Então, Mateus, ele pega e escreve um evangelho voltado para a comunidade judaica. Tá? Por isso que vocês vão ver que o evangelho tem muita característica judaica. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica, o segundo livro, e a gente não vai entrar aqui na teologia dos livros, tá? O segundo livro é o livro de Marcos.
Marcos tem uma outra coisa interessante. Marcos foi escrito por João Marcos. Se vocês lerem aí o livro de Atos, vocês vão lembrar que esse João Marcos, ele é o cara que vai junto com Paulo e Barnabé para Chipre e depois, na sua primeira viagem missionária, né, que ele vai junto com Barnabé e Paulo e Saulo na viagem, e eles passam por Chipre e depois eles vão para a região ali da Panfilha, ali na Turquia e etc. Quem é João Marcos? João Marcos, ele é, provavelmente, pelo que o texto mostra, ele é primo de Barnabé. E o texto também fala que Barnabé, ele era oriundo, ele era nascido, né, ele veio da ilha do Chipre. Não é coincidência porque a primeira viagem missionária começa no Chipre, justamente porque eles eram cipriotas. Tá? Então, se conclui que João Marcos, ou ele era nascido no Chipre, ou ele era um descendente de cipriotas, ou seja, se o primo ou o tio dele era cipriota, a família era de lá. Tá? O que nós sabemos basicamente sobre ele é de que ele morava em Jerusalém, ele era muito novo, ele era um rapaz muito novo, e segundo, de novo, o Eusébio de Arimateia, ele foi um cara que logo no começo ele já estava envolvido com a igreja. A tradição, para vocês terem uma ideia, a tradição da igreja diz que a Santa Ceia de Jesus foi feita na casa da mãe de João Marcos, ou seja, desse Marcos aí. Parece que essa família, ela tinha, além de ter um certo recurso, né, porque você vê que Barnabé, ele vende propriedades e tal, João Marcos morando na cidade de Jerusalém, Jesus resolve fazer a sua ceia, se isso for verdade, né, na casa dela, da casa da família. Então existe uma grande probabilidade de que essa família tivesse um contato muito estreito, não só com Jesus, mas com os primeiros discípulos. Veja bem, o próprio Marcos, ele teve uma aproximação muito grande com quem? Com como é que é o nome dele ainda lá? O Pedro, né? Talvez também talvez não, com certeza com Paulo, porque ele viajou com Paulo. Então você percebe que esse cara é um cara que tem algum tipo de pedigree, né? Ele não era qualquer um. Eusébio vai inclusive dizer que ele era um cara altamente versado e altamente instruído, esse João Marcos. Ele foi um prodígio, vamos assim dizer, né? Em termos de escritura, em termos de ciência e toda essa parte acadêmica, né? E nesse sentido, o João Marcos, ele era uma pessoa extremamente preparada. Bom, mas o Eusébio também diz uma coisa interessante, que João Marcos, ele foi discípulo chegado de Pedro. Ele era o cara que acompanhava Pedro na sua peregrinação evangelística pelas cidades. E, aparentemente, pelo que pode-se perceber, o João Marcos, ele servia como uma espécie de tradutor de Pedro, porque João Marcos também sabia grego, e Pedro, coitado do Pedro, né? O Pedro, ele era mais o cara lá ele era pescador, gente, ele era o cara do interiorzão, ele era o truculento, ele era o cara que fazia as coisas acontecer, ele não era o cara da academia. Então ele provavelmente falava lá um aramaico todo arrastado, todo interiorano. Nós podemos ver isso quando Jesus é crucificado, né? Vocês lembram dessa história que os caras falam, mas você tem sotaque de Galileu, né? Então ele parecia mais truculento, o Pedro. E João, ele era o cara que dava o equilíbrio ali para essa truculência de Pedro. Era o cara que tinha mais condições de falar outras línguas, ele tinha mais erudição e etc. Tá? Não é à toa que quando o Barnabé e Paulo vão fazer a sua viagem missionária, quem é que eles levam juntos? Vocês acham que eles pegavam qualquer um que estava passando na rua? Não, eles pegaram João Marcos, porque João Marcos tinha o pedigree também bem forte. Depois tem uns probleminha lá que deu com o João Marcos, mas você vê que no final da vida, Paulo ainda diz assim, traga-me traga-me Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Então você percebe que o João Marcos, ele é conhecido como o cara que deu para trás na viagem missionária, mas nós não vemos todo o histórico dele. Tá? O histórico dele é muito favorável. Ele teve um deslize, mas que depois, é interessante que depois que ele abdica de estar com Paulo e Barnabé na viagem missionária, ele passa um tempo com seu tio, diz que o tio dele cuida dele, e ao longo desse processo posterior, né, desse cuidado, ele tem essa comunhão, esse relacionamento muito perto com Pedro. Alguns vão dizer, inclusive, que a primeira e segunda carta de Pedro foi escrita por Marcos. Claro, ditado por Pedro, mas é praticamente impossível nós acreditarmos que Pedro tenha escrito em grego, né? Provavelmente o Pedro ditou para João Marcos e João Marcos escreveu as cartas de Pedro. Então, essa é uma possibilidade. Agora, quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe uma coisa interessante. O Evangelho de Marcos, qual é a característica dele? É um evangelho sucinto, tem apenas 16 capítulos, é um evangelho do tipo cheguei, vi, fiz, terminei e fui embora. Não sei se vocês percebem um Jesus muito ativo, fazendo milagres, expulsando demônio, fazendo coisa nada, tal. Por que isso? Sabe por quê? Porque você percebe justamente o que é o dedo de quem?
no Evangelho de Marcos, você percebe nitidamente o dedo de Pedro. E é isso que Eusébio diz, que o Evangelho de Marcos foram as anotações, as recordações de Marcos das pregações de Pedro. Então Pedro, ele não, conhecendo Pedro, né, ele não, nas suas pregações, ele não contava a parte filosófica de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu fico imaginando Pedro olhando para a cara de Jesus e falando assim, hein? Entenda de peixe, de rede, eu entenda de andar sobre as águas, eu entenda de expulsar demônio, mas essa história de ramo, eu não sou um ramo, não sou uma videira, eu não entendo nada de videira, eu sou o cara truculento, eu sou o cara que faz as coisas. E aí você vai ver o Evangelho de Marcos, é isso, é um Jesus fazendo, um Jesus de ação, assim, bem, pá, foi, pegou, expulsou o demônio, curou, ressuscitou, fez o troço, tá? E, por quê? Porque esse é o Evangelho que o Pedro está pregando, porque é talvez a única coisa que ele entendeu de tudo aquilo que Jesus disse. Você vai ver diferente de João. O João, né, que escreveu o Evangelho de João, é uma outra pegada, tá? Então, Marcos é isso daí, certo? O livro de Lucas, o que é o livro de Lucas? O livro de Lucas é justamente essa ideia de um médico escrevendo uma biografia. Talvez é o texto melhor produzido em termos de historicidade. Em que sentido? No sentido de que ele faz um levantamento histórico, ele faz uma biografia de Jesus. Os outros são textos selecionados em ordens totalmente, como é que se diz ainda? Sem nenhuma ordem cronológica, tá? São por temas, não são por ordem dos fatos. Já Lucas não. Lucas parece que ele tem uma coerência muito maior no seu evangelho em termos de quando que as coisas aconteceram, em termos de uma timeline, né? Lucas, ele é um médico, ele é um homem instruído, ele não é, de novo, qualquer um. Nós temos que lembrar que nem Mateus era qualquer um, porque Mateus era cobrador de impostos, é um cara altamente instruído para fazer registro de coisas. Tá? Ele provavelmente não estava interessado em fazer registros filosóficos, mas mais de uma contabilidade. Então você vê Jesus também sendo, às vezes, filosófico, mas principalmente fazendo milagres. Você vê Marcos também, um cara altamente capacitado, e você vê Lucas, um cara mais, não mais, mas muito bem qualificado para fazer as coisas, porque ele fez um levantamento histórico quase que perfeito, no sentido de como historiador falando, né? Então ele escreve seu evangelho, e é interessante, se vocês notarem aí, por favor, peguem suas bíblias, que nem eu que vou ter que pegar a bíblia agora, aqui atrás, pega a bíblia aí e abre em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, vocês vão ver uma coisa que é importante para o nosso estudo aqui, tá? Correspondente ao livro de Lucas, apesar de estar em Atos capítulo 1. Por quê? Porque diz assim, ó. Em meu livro anterior, aqui é Lucas falando, né? Em meu livro anterior, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e blá, 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 ok? Então, a primeira coisa que chama atenção aqui é Atos é o segundo livro de Lucas. O primeiro livro é o Evangelho, tá? Então, ele está escrevendo aqui dizendo que o livro de Atos é depois do Evangelho, certo? Então, não tem como você ter, cronologicamente falando, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ser depois do livro de Atos, tá certo? Ok, então, o que para nós é interessante aqui? É interessante notar que esse livro de Atos agora, ele que foi escrito depois do primeiro livro, do que é o Evangelho de Lucas, esse livro de Atos, ele acaba sem acabar. Quando você vai para o último capítulo de Atos, você vai ver uma coisa. Livro de Atos, no capítulo 28, tá? Capítulo 28 de Atos, diz assim, ó. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Vocês estão vendo o que aqui? A parte final do livro de Atos é Paulo pregando o evangelho em Roma. Em outras palavras, no final do livro de Atos você tem o quê? Paulo, ele ainda está vivo pregando em Roma. E nós sabemos o seguinte, nós sabemos que Paulo ficou preso em Roma entre o ano 61 e o ano 63 da era cristã, certo? E esse livro aqui, ele não termina narrando a morte de Paulo. Isso significa dizer que, provavelmente, praticamente 100% de certeza que a gente pode ter, de que quando o livro de Atos foi escrito, Paulo ainda não havia sido morto. Ele vai ser morto no ano 63, 64 da era cristã. Isso significa dizer que o livro de Atos foi escrito antes, aliás, o livro de Atos foi escrito em 63. Se o livro de Atos foi escrito depois do livro do Evangelho de Lucas, quer dizer que o Evangelho de Lucas é anterior ao ano 63. Entenderam a matemática? Ou a gente tem que ser que nem Pedro, só falar das coisas de coisas de ação? É uma questão simples. O livro de Lucas
do Evangelho de Lucas foi escrito antes do ano 63 da era cristã. Por que isso é importante? Porque se Jesus morre por volta do ano 30 da nossa era, o Evangelho de Lucas ele foi escrito o Evangelho de Lucas foi escrito então, há 30 anos, mais ou menos, né? 30 anos depois da morte de Jesus, certo? 30 e pouquinhos, 35 anos, vai, depois da morte de Jesus, ou seja, não faz muito tempo. E o Evangelho de Lucas, ele é posterior ao Evangelho de Mateus e Marcos. Tá? Isso significa dizer que os evangelhos, todos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são escritos ali por volta do ano 50 da era cristã, mais ou menos, tá, gente? Um pouquinho mais, um pouquinho para menos, mas ali na década de 50. Isso quer dizer que nós estamos ali com a primeira geração ainda viva, certo? E são pessoas que são testemunhas oculares do que está acontecendo que estava acontecendo na época de Jesus. Em outras palavras, nós temos um texto dos evangelhos muito próximo da vida de Jesus. Tá? Então, o livro de Lucas tem essa importância de narrar a vida de Jesus através de várias testemunhas. Se Mateus foi escrito em primeira pessoa de Mateus, que viu o ministério de Jesus, se o livro de Marcos é um livro escrito segundo a ótica da visão de Pedro, Lucas é um aglomerado de testemunhos, porque ele fala lá no livro de Atos, né? Aliás, desculpa, no livro de Lucas capítulo 1, se vocês forem lá para Lucas capítulo 1, vocês vão ver o prefácio de Lucas, e ele diz o seguinte, ó, Lucas capítulo 1. Muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foi transmitido por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te em relato ordenado, e, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então ele fez o quê? Ele fez entrevistas com todas as pessoas, ele provavelmente fez entrevista com Maria para saber como é que foi a questão do nascimento de Jesus, porque ele é um dos poucos que nasce o nascimento ele relata o nascimento de Jesus. Então ele é bem mais acurado do que os outros. Os outros não se preocupam, por exemplo, Marcos não se preocupa em registrar o nascimento de Jesus, porque eu acho que Pedro não estava interessado nisso daí. Entende como isso influencia? Quem está escrevendo e a mente que está por trás, o autor que está por trás vai influenciar na escrita. Cada um vai escrever segundo o seu ponto de vista. Então, o Lucas ele faz um levantamento histórico muito interessante e muito bom desde esse ponto de vista. João. O livro de João ele é um livro bem posterior. Alguns vão dizer aí que João ele vai escrever já no final do primeiro século, lá por volta do ano 90 da era cristã, do primeiro século. E, de novo, Eusébio, que é a nossa fonte aqui, ele diz o seguinte, que João ele pegou e escreveu seu evangelho pelo seguinte motivo. Bom, todo mundo que havia conhecido Jesus literalmente já havia morrido. Todos os apóstolos, toda a primeira geração, todo mundo já havia morrido, só tinha ficado ele. E aí ele, olhando os evangelhos que tinham sido escritos, Mateus, Marcos e Lucas, ele notou que existia uma similaridade entre eles. E isso é uma coisa bem interessante. Você vê que esses 3 primeiros evangelhos são muito similares. Então é quase que um Ctrl-C, Ctrl-V e acrescentado algumas histórias ali e tal, mas são muito parecidos os 3. E aí João faz o seguinte, diz, olha, legal, só que tem algumas coisas que estão faltando aqui nesses evangelhos. O que eu vou fazer? Qual é a proposta de João nesse sentido? Foi de escrever aquilo que não estava escrito. Algumas histórias que ele achava, alguns discursos de Jesus que eram interessantes, que não estão nos evangelhos. Então, ele endossou os 3 primeiros evangelhos, mas ele escreve material novo. E é por isso que você vai ver que os evangelhos, o evangelho de João, ele não tem quase nada de material dos outros 3 evangelhos. Tá? Então, são discursos de Jesus, são outros milagres, outras coisas e etc. Então, João ele não repete os 3 primeiros evangelhos porque já estava lá, é quase que chovendo molhado. Ele escreve outros assuntos, outras coisas mais filosóficas desde o ponto de vista de João. Tem muitas inserções de João no texto. João fala, ele fala alguma coisa que Jesus falou, ele escreve alguma coisa que Jesus falou e depois ele coloca uma interpretação em cima daquilo. O clássico é João 3,16. João 3,16 não é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma inserção de João, não é de Jesus. O discurso todo é de Jesus, mas chega nesse momento é como se ele fizesse uma nota de rodapé e dissesse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltando agora para o texto, aí ele continua. Então você tem essas inserções de João no texto, ok? Então, esses são os evangelhos. O que é importante nos evangelhos? Basicamente o seguinte, no evangelho de João, por exemplo, 50% do evangelho, metade do que João escreve, 50% do evangelho se dá na última semana, que é chamada a semana da paixão, né? A semana santa, enfim. Entende? Então, metade do evangelho de João é sobre coisas que aconteceram na última semana de Jesus. A outra metade fala de toda a vida de Jesus. Em Mateus, Marcos e João, cerca de 33%, né, fazendo uma média dos 3 evangelhos, 33% dos evangelhos é a última semana, são os últimos 7 dias.
Vocês percebem que existe alguma ênfase aí nos evangelhos? Qual a ênfase dos evangelhos? A ênfase dos evangelhos não é os milagres de Jesus. A ênfase dos evangelhos não está tão ligada nos discursos de Jesus, né, no sentido de o que ele ensinou em si. Tá? Mas a ênfase dos evangelhos está na última semana. A última semana onde você tem ali os últimos discursos, os últimos atos de Jesus, segundo o que vai acontecer, e a morte, a ressurreição e a assunção dele. Tá? Então, os evangelhos, a ênfase não está nos milagres, porque os milagres são passageiros. Isso aconteceu, pontual, tal. Os milagres, eles serviam para validar o discurso de Jesus. E esse discurso de Jesus, que é o reino dos céus, tem a ver com arrependimento. O que Jesus está pregando é o arrependimento, e esse arrependimento só será validado com a morte e ressurreição. Por isso que a ênfase está na morte e ressurreição, não está nem no nascimento. Tanto é que não existe nenhum detalhe sobre os primeiros anos de Jesus. A ênfase dos evangelhos do Novo Testamento não está no Natal. A ênfase dos evangelhos está na Páscoa. Tá? Tudo que você vê ali, vamos dizer assim, os 50% de restantes do livro de João e os outros 60% dos livros de Mateus, Marcos e Lucas é uma preparação para a última semana. Então, a ênfase total não tem nada a ver com os milagres, os discursos bonitinhos e tal, mas tem a ver com a morte e com a ressurreição. Esse é o cerne do Evangelho. O Evangelho tem a ver com morte e ressurreição. Não tem a ver com coisas lindas e maravilhosas. No sentido de que todo mundo gosta lá do bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados. Ok, isso é parte do discurso? É parte do discurso. Mas, inclusive, a própria bem-aventurança, todas elas apontam para o futuro escatológico, apontam para um reino, não apontam para a nossa estadia aqui. Tá? Então, tudo isso nós temos que levar em conta quando lemos os Evangelhos. Outra questão que é interessante, Jesus, que muita gente diz aí, né, principalmente o pessoal aí mais alinhado com um tipo de doutrinação política religiosa, que tem gente que tem esse tipo de coisa, e aí enfim, né, não vamos falar sobre isso, mas o pessoal diz que Jesus foi um revolucionário. Alguém já ouviu falar que Jesus foi um revolucionário? Não? Porque eu ia dizer, porque é só... Quem vive aqui sabe como é que a coisa é. Agora virou a modinha do Jesus revolucionário. Jesus era um revolucionário. Jesus era um revolucionário, só que a única coisa que Jesus fez de revolução foi nascer. A única revolução que ele fez foi nascer. O resto tudo ele seguiu exatamente a cartilha. Não existe nada de revolucionário em Jesus. Ele segue ipsis literis o que se esperava dele. Ele segue o padrão. Não existe nenhuma revolução em Jesus. Mesmo os discursos de Jesus não são revolucionários. Se vocês forem ler o contexto de época, os discursos de Jesus não tem nada assim que você possa dizer, nossa, que é uma grande revolução. Não, tanto é que ele nem sequer quebrou nenhum establishment. Ele não quebrou nenhum tipo de lei. Ele não foi contra o sistema. Ele não foi lá para quebrar as coisas e as estruturas. Ele foi lá com um objetivo, morrer. Para isso, ele teve que debater de frente com algumas pessoas dentro de um determinado grupo, que eram os fariseus, por exemplo. Mas não quer dizer que ele foi contra o farisaísmo, não quer dizer que ele rechaçou os fariseus, os farisaísmo, quer dizer que ele rechaçou algumas ideias de alguns segmentos dentro do farisaísmo. Jesus, ele participava das festas, ele dava como é que se diz? Ele pagava impostos. Jesus, ele nunca quebrou absolutamente nada, sequer, por exemplo, da lei romana ou até mesmo da lei judaica. A ponto de que quando ele foi ser crucificado, o que acontece? Pilatos diz, eu não encontrei nenhuma falha nesse homem. Não sei porque vocês querem crucificar ele. Desde o ponto de vista romano, não existe nada, absolutamente nada, que justifique a morte dele. E Roma só vai crucificar Jesus por um motivo. Por causa da suposta, né, que a acusação quando os judeus viram que não ia dar nada certo, as acusações que estavam fazendo contra ele, disseram, ele se autoproclama rei no lugar de César. E aí Roma, o Pilatos, ele não tem outra alternativa a não se crucificar, porque aí caracterizaria uma ameaça, né, um complô contra o imperador. E aí isso era passível de morte. E ainda assim, ele nunca falou nada sobre destituir o poder romano. Onde que você vê isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Inclusive ele diz, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você não vê o Jesus revolucionário como a galera aí prega. Muito pelo contrário, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que esse Jesus aí, ele é bem diferente do que a maioria das pessoas acha, inclusive de muito crente por aí. Jesus, ele vai cumprir a lei. Okay? Então a ênfase do evangelho é justamente no Jesus que cumpre a lei. E ele diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir toda a lei. Tá? E ele diz o que ainda mais? Ele diz que não passaria os céus e a terra, mas as palavras não iriam passar, que não iria se perder
uma vírgula de toda a lei de Moisés. Então você vê que esse cara de revolucionário não tem absolutamente nada. Do meu ponto de vista, dentro da definição da palavra revolucionário, ele não se encaixa em absolutamente nenhum aspecto. Você vai dizer, ele trouxe alguns discursos novos. Não, ele não trouxe nenhum discurso novo. Os discursos que Jesus faz estão todos no Antigo Testamento. Absolutamente todos no Antigo Testamento. Quando ele faz algumas brigas com os fariseus, é justamente para colocar em foco o que o Antigo Testamento fala. Os caras não tinham que falar contra Jesus, porque eles citavam os textos bíblicos e diziam, está escrito na Bíblia, está escrito aqui, inclusive na própria tentação de Satanás, em relação a Jesus, o que Jesus responde para Satanás não tem nada de revolucionário. Quais são as respostas de Jesus? Está escrito. Ou seja, ele sempre endossa aquilo que já estava lá. Ele não quebra sistemas. Tá? Então, nesse sentido, o evangelho, ele é as boas novas. Por quê? Porque o evangelho, ele diz, o reino dos céus é chegado. O reino dos céus está às portas. E nós estamos vivendo um novo momento. E esse novo momento vai começar com a morte e ressurreição desse Jesus. Por quê? O que é o evangelho na prática? O evangelho na prática é o seguinte, ninguém pode se salvar por si próprio. Certo? Ninguém poderia se chegar a Deus. O que Jesus faz é abrir as portas e construir a ponte que irá ligar o ser humano a Deus. Quem tem que caminhar sobre a ponte é o ser humano. Mas se não houvesse a ponte, o ser humano não poderia atravessar. Então existe uma cumplicidade entre o que Deus faz, entre o que Jesus faz e o que o ser humano faz. Todos temos a nossa parte. A nossa parte é arrependei-vos, com a parte de Deus, porque é chegado o reino dos céus. Como é que é chegado o reino dos céus? Através da morte de Jesus. Sem a morte de Jesus, não tem como você se achegar. Mas também não adianta apenas ser a ponte e a ponte não ser atravessada. Então tem essa coisa que é interessante dentro do plano de Deus, a cumplicidade entre ambas as partes. Ou como diria o Márcio, entre as ambas duas partes. Então, nesse sentido, o evangelho não tem absolutamente nada de revolucionário. O evangelho é aquilo que já havia sido preparado, aquilo que já estava um plano em andamento por séculos e eu diria até mesmo por milênios. Né? A vida de Jesus se resume, basicamente, se for resumir, né, nesse sentido. Ele veio para morrer e cumprir a palavra, a escritura. Acertar alguns pontos que estavam desassociados, né, da verdade, algumas interpretações farisaicas e dos saduceus e dos essênios e dos zelotes, etc. Tanto é que Jesus, é interessante, né? Jesus, ele, nesse sentido, ele não é nem esquerda nem direita. Jesus nunca se posicionou politicamente. Ele nunca foi a favor dos zelotes, mas também nunca foi a favor de Roma. Ele nunca foi a favor dos fariseus, mas também nunca foi a favor dos saduceus. Né? Ele dialogava com todos e com todos. Agora, uma coisa que Jesus fazia, ele colocou para dentro desse grupo de diálogo aqueles que eram excluídos. Como, por exemplo, os gentios, como, por exemplo, as prostitutas, como, por exemplo, pessoas de má fama, com as pessoas que eram vistas como traidores e etc. E aí, nesse sentido, você tem desde Nicodemos, que é um fariseu de primeira, né, no sentido profundo da palavra, um observador da lei, Nicodemos, capítulo 3 de João. Você vai ter Maria Madalena, que era uma mulher, e aliás, Maria Madalena provavelmente não era uma prostituta, como a maioria acha e diz, né? Era uma mulher da alta sociedade, uma mulher muito forte. Você vai ter aí, sim, prostitutas que fazem parte do círculo de Jesus, no sentido de que ele andava com esse tipo de pessoa, com os beberrões, com aqueles que eram pecadores, com os publicanos. Publicanos eram os vendidos, tá? Os vira-casaca, os caras que eram judeus e que trabalhavam para Roma. Exemplo, Mateus. Você tem o pescador, o Zé Mané, o Zé Ninguém, até os caras da mais alta posição, como Barnabé. Aliás, Eusébio de Cesareia diz que Barnabé era um seguidor de Jesus desde os primeiros momentos. Né? Ele só não foi chamado para ser um dos 12, mas ele estava ali. Ele era o reserva, sabe aquela coisa do 13º? Provavelmente Barnabé era o 13º na fila. Então, assim, você tem muita variedade. Jesus, ele traz gente para dentro do seu momento ali de ministério. Isso é o evangelho. O evangelho é essa pregação das boas novas que o reino chegou e é preciso se arrepender.